Irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite algo que faz com que nós venhamos viver uma vida mais inteira, mais completa. A vida que Deus, Ele nos deu, ela nos trouxe grandes presentes. E o tema da ministração dessa noite, irmãos, eu quero que você reflita sobre isso, porque quantas pessoas têm olhado para Deus, têm tido resultados na sua vida que não é exatamente os resultados que essa pessoa gostaria de ter. E muitas pessoas atribuem isso a Deus. Eu gostaria de diminuir só um pouquinho a intensidade dessas luzes aqui, por favor. Muito obrigada. Elas estão lindas, mas só um pouquinho. Então, Deus não muda. Amém, irmãos? Agora, eu gostaria que você dissesse novamente, por favor, sem forçar a barra, desde que isso saia de fato do seu coração. Deus não muda. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler 2 versículos, irmãos, que eles deixam claro. Existem mais versículos que falam sobre isso? Sim, existem. Mas esses 2 versículos, irmãos, talvez você vai perceber algumas coisas nessa noite que você já ouviu e que já foram ministradas nesse lugar, já foram ditas não somente por mim, mas por outros ministros que estão trazendo a palavra de Deus aqui nas quinta-feiras. Irmãos, e eu convido vocês a estarem nesses cultos das quintas. Os ministros de Deus têm sido usados poderosamente nesse lugar. E se você tem a disponibilidade, esteja conosco congregando, esteja conosco também nas quintas-feiras, ouvindo a boa e poderosa palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus diz, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, aqui é uma dos versículos que nós temos como base nessa noite, irmãos, para estarmos firmes, crendo que verdadeiramente aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que mudou as nossas vidas, irmãos, ele não mudou de ideia sobre nada. Sobre tudo aquilo que é certo que nós teremos, viveremos e usufruiremos nessa terra, Deus não mudou de ideia sobre nada. Em nenhum momento Deus mudou de ideia sobre aquilo que Ele nos prometeu. E nós nos baseamos em quê? Para termos essa certeza. Malaquias 3,6, o Senhor diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Nós encontramos na palavra de Deus um versículo que nos traz a certeza de que Deus não muda. No livro de Números, você também com certeza já conhece esse versículo. No livro de Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus, Ele não é homem para que minta. Você pode dizer comigo, por favor? Deus não é homem para que minta. E Ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Sabe, irmãos, nós vivemos em um mundo onde tudo muda. Isso é um fato. Né? Nós vivemos em um mundo em constante mudanças. A mudança acontece o tempo todo ao nosso redor. Muda a cada dia. Então, se hoje você compra um aparelho, um celular,
daqui a 2 anos, você vai encontrar aquele aparelho com a mesma marca, com a tecnologia muito mais avançada. Por quê? Porque houve mudança. A tecnologia evoluiu e aquele aparelho, ele só melhorou. Não é? Ele ficou melhor. As pessoas, elas mudam. As circunstâncias. Existem circunstâncias na vida que fazem com que as pessoas mudem. E isso, muitas vezes, por conta de tantas mudanças, irmãos, que nós presenciamos ao nosso redor, isso, infelizmente, pode chegar a afetar a nossa vida. Porque nós percebemos tantas coisas mudando. E por essa razão, algumas pessoas, elas vivem sendo influenciadas pelas mudanças que acontecem. Por aquilo que elas veem acontecendo ao seu redor. E um outro tipo de influência, irmãos, que também tem afetado a vida de muitas pessoas, essas influências, elas são constantes. E são influências, irmãos, que elas são enganosas. Um diz que Deus cura. Um diz que Deus, se for da tua vontade, Senhor, Ele vai curar. O outro diz que não sabe, que não tem certeza. Talvez Ele cure, talvez não. Então, sobre esses 3 tipos de exemplo que eu dei, sobre esses 3 tipos de opinião, os cristãos, os filhos de Deus, infelizmente, que são exatamente aqueles, irmãos, que foram chamados pelo Senhor. Irmãos, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, nós vivemos vendo tantas coisas que são ditas, tantas coisas que as pessoas têm um posicionamento, sendo que essas coisas, elas não são a verdade. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho. Você pode dizer, Jesus Cristo é a minha verdade. Diga de novo, Jesus é a minha verdade. E por conta de tantos pensamentos adversos, pessoas que têm suas opiniões adversas, principalmente sobre as Escrituras Sagradas, daqui a pouco nós vamos ver a importância que existe em termos do conhecimento, de fato, do que Deus é. Sabe, irmãos, uma coisa é certa e não tenha dúvida disso. É vontade de Deus ser conhecido. Ele deseja ser conhecido por cada um de nós, por mim, por você, por todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Por quê? Porque no mundo, irmãos, existem vários tipos de influências. Quantos cristãos hoje, eles estão anos na igreja, mas eles não estão vivendo os seus sonhos. Eles não estão usufruindo das promessas de Deus, daquilo que Deus deixou, daquilo que Cristo veio trazer para as nossas vidas. Então, os anos estão se passando e existem interrogações do porquê. Por que que na minha vida as coisas continuam tendo mudanças, mas elas são pequenas. Elas não são exatamente como eu gostaria que fosse. E quantos cristãos estão vivendo assim, doente, ano após ano? E se pergunta, por quê? Se Deus é aquele que cura. A Bíblia diz, irmãos, que nós não seremos curados. Nós já somos. Você pode dizer, Deus não muda. Então, nós já somos. Não houve uma mudança. Não houve algo que, de repente, surgiu, dizendo, não, sobre esse aspecto, em relação à cura, houve uma pequena mudança. Houve uma variação. Não. Não houve e nunca haverá. Porque Deus não
muda. Mas as influências desse mundo, irmãos, se nós não conhecermos a Deus, se nós não nos achegarmos a Deus, porque essa é a vontade dele, Deus tem prazer, alegria em que os seus filhos o conheçam. Se nós não desenvolvermos isso na nossa vida, irmãos, nós muito facilmente seremos influenciados por aquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque esse mundo, a Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, eu gostaria que, por favor, colocasse aqui, esse versículo, capítulo 4, versículo 4 do livro de 2 Coríntios, que diz, entre os quais, você percebe que a palavra Deus está com D minúsculo? Amém? Amém, gente? Amém? Eita, glória! Entre os quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou a mente de quem, irmãos? Cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que o Deus deste século, ele cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o poder e a glória do evangelho. A palavra de Deus também diz, no livro de João, capítulo 12, verso 31, eu quero me adiantar um pouco, diz que ele, o diabo, é o príncipe deste mundo. Efésios capítulo 2, verso 2, diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Então, existem coisas, irmãos, que eu quero que você entenda, que ele não tem domínio sobre tudo não, viu? Você pode dizer amém? Porque quando eu estou dizendo ele não tem domínio sobre tudo, você diz amém porque você está dizendo, inclusive na minha vida. Então, deixa eu dizer de novo. Ele não tem domínio sobre tudo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E por essa razão, por vermos tantas coisas acontecendo, irmãos, ao mesmo tempo, tantas coisas que são expostas na internet, que a gente presencia situações que os homens estão descontrolados em muitas situações aonde eles não conseguem mais ter controle. E Deus, ele não tem relação com isso. E essas influências, irmãos, elas não devem estar nas nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, viver assustados como se nós não tivéssemos Deus como nosso Pai, como Deus das nossas vidas. Nós não podemos viver apavorados e frustrados, como se tudo de bom acontece com todo mundo, menos com você. Você não pode sair de casa com um objetivo, com um currículo em mãos, e ao sair pela porta, sair dizendo, se der certo. Esse é um discurso que existe uma influência negativa por trás dele. Porque aqueles que estão em Cristo, irmãos, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então nós vivemos pela fé, crendo em um Deus, crendo no Deus que não muda. Ele não muda, irmãos. E jamais vai mudar. Amém, irmãos? Você pode dizer, o meu Deus, ele não muda. Jamais. A palavra de Deus diz, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz que toda boa dádiva, aleluia, e todo dom perfeito, são lá do alto, que desce do Pai das luzes, em quem não pode, em
quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Não pode. Deus é aquele em quem não há mudanças. Ele é a perfeição. Portanto, nele não há mudanças. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. O homem, ele está sujeito a mudanças, porque ele não é perfeito. Ele não tem conhecimento absoluto. Então, ele pode mudar de opinião. A imutabilidade de Deus está intimamente relacionada à sua perfeição. Aleluia. E onisciência. O que é onisciência? Isso quer dizer que ele sabe tudo. Passado, presente e futuro. Para Deus não existe nada que ele não já saiba. Futuro, ele já está lá. Aleluia! Você pode dizer, Deus não muda. Presente, está aqui. E passado. Aleluia! Deus, irmãos, ele é perfeito no seu caráter. E nele não existe nada para melhorar. Porque ele já é perfeito. Aleluia. E possui todo o conhecimento. Não existe coisa alguma que ele não saiba. Não existe. Ele sabe tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Ele sabe. Porque ele é imutável. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela deixa claro que o nosso Deus, ele não muda, jamais, sobre tudo aquilo que ele nos disse, irmãos. Vai ser. Sabe, irmãos, se você continuar fiel, obediente ao Senhor, honrando a sua palavra, as coisas irão acontecer. Só que será melhor. Pode aumentar só um pouquinho, Isaac, por favor? Eu gostaria de ficar ouvindo, por favor. Então, uma das coisas nas quais Deus também não muda, irmãos, é o que Ele compartilhou conosco, porque Ele é amor. Então, em relação ao seu amor por cada um de nós, pelo mundo inteiro, como diz em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, irmãos, Ele disse, olha, eu e o Pai somos um. Então, se você quer conhecer a Deus, o Deus que não muda, o Deus que é fiel e o Deus que cumpre aquilo que Ele diz, que é certo que Ele cumpre, tudo aquilo que Ele diz, Jesus disse, olha, eu e o Pai, nós somos um. Então, se você quer ver Deus, olhe para Jesus. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Quer saber o que Deus pode fazer? Olha para Jesus. O amor dele também, irmãos, não muda. Sabe que o amor de Deus por nós
ele não depende daquilo que você faz ou daquilo que você deixa de fazer. Não muda. Não muda. Mesmo em nossos momentos de falha, ele continua nos amando. Ele permanece fiel, nos amando de forma incondicional. Não importa o que esteja acontecendo. Por quê? Porque o seu amor não muda. Mas, irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos andar em obediência. Porque é o Deus que não muda. Uma das coisas que o Senhor, ele tem repulsa é em relação ao pecado. Então, se você está vivendo uma vida onde você está agradando ao Senhor, aonde você sabe que você é profundamente amado, tenha certeza de algo, que as suas orações, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem confiado ao Senhor, aquilo que você tem celebrado e tem rendido graças, assim é, pela fé. Porque fé, irmãos, é agora, é para agora. Você ora, você recebe, você celebra agora. Porque Deus, Ele é um Deus presenteador, fiel, e Ele cumpre as suas promessas. Porque Ele não muda. Amém? Como dizem Números, irmãos, Ele não mente. Então, sobre as suas promessas, sobre as promessas dele, irmãos, o cristão, só voltando um pouquinho, numa explanação que eu fiz no início, sabe, irmãos, se você está insatisfeito com a sua vida, com os resultados que você tem tido, se você olha para a sua vida e você vê que tem coisas que não estão acontecendo e que já tem um tempo, saia daqui nessa noite certo de que a culpa não é e nunca será de Deus, porque Ele não muda. E de quem é? Continue ouvindo. As promessas de Deus, você pode dizer comigo, as promessas de Deus não mudam. Tudo que Ele promete, irmãos, Ele cumpre. As promessas de Deus para as nossas vidas, elas são dignas de confiança. Nós podemos descansar. Quem aqui tem promessas gloriosas, as quais você sabe que se ainda não se cumpriram, irão se cumprir, e você tem celebrado sobre isso? Então pode descansar na certeza de que mesmo que o mundo mude, aquilo que Deus falou não mudará. Foi Deus que falou, irmãos, foi Deus que falou, foi Deus que falou, não mudará. Se foi Deus que falou, não mudará. Porque Ele é imutável. Ele não muda. Sabe uma outra coisa, irmãos, que é claro, que Deus também deixa claro que Deus não muda em relação, irmãos, à sua santidade. Sabe que em relação à santidade do Senhor, está dentro dos seus atributos. O Senhor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é cheio de sabedoria, Ele é onisciente, onipotente, pode todas as coisas, sabe todas as coisas, e Ele é onipresente, independente do tempo, não importando o tempo. Em relação
relação à sua santidade, Ele também é imutável. Ele nunca vai mudar, irmãos. Nunca. A santidade de Deus diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Deus, Ele é perfeitamente puro, imaculado e justo em si mesmo. Irmãos, e Ele não se contamina pelo mal ou pecado. Ele é irrepreensível. A santidade é o fundamento de todos os outros atributos morais. Ela o faz aborrecer o pecado, portanto, provoca sua justiça e juízo. Sabe, irmão, somente Deus é santo em si mesmo. A santidade de Deus, ela traz glória e harmonia a todos os outros atributos que Ele tem. E aqui, mais uma vez, nós podemos perceber que Deus não muda em relação ao seu amor. Você pode dizer amém? Deus não muda em relação às suas promessas. E Deus não muda em relação à sua santidade. Ele ama, irmãos, o pecador, mas o pecado Ele abomina. Sabendo de tudo isso, irmãos, uma das coisas que precisa ficar clara nas nossas vidas é que nós fomos transformados de dentro para fora. Houve uma transformação poderosa nas nossas vidas. E hoje nós já não somos mais os mesmos. Houve uma mudança em nossos corações. Amém, irmãos? Houve uma mudança, irmãos, no nosso espírito. Fomos mudados por dentro. O Espírito Santo de Deus agora habita em nós. Somos casa, somos morada do Deus Altíssimo. A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz: à medida que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Senhor, na medida em que Ele trabalha dentro de nós. O Espírito Santo tem trabalhado dentro de você? Na medida em que Ele trabalha dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus! Somos transformados. Essa versão aqui parece estar melhor que a minha, né? Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. Irmãos, nós não estamos vivendo um cristianismo aonde nós estamos diminuindo, não. Mas se o Espírito Santo está trabalhando em nós, por causa do poder do Deus glorioso, que não muda, irmãos, nós estamos crescendo. Amém, irmãos? Estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Nessa outra tradução diz: somos transformados com glória cada vez maior. E tornamos mais e mais semelhantes a Ele. Você pode dizer: eu sou semelhante a Deus. Então, se você se parece, você tem semelhança, o Espírito de Deus tem trabalhado dentro de nós, irmãos. Nós não estamos estagnados, parados. Nós não estamos andando para trás. Nós não estamos retrocedendo. Mas nós estamos crescendo. É de glória em glória.
Como a palavra diz, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Irmãos, é segurança para nós sabermos que Deus não muda sobre todas as promessas, sobre tudo aquilo que Ele tem, que Ele disse para as nossas vidas. O mundo, irmãos, ele tem um poder de influência tão catastrófico que muitas vezes você se depara com pessoas crendo mais na doença do que na cura. Sabe, meus irmãos, não se ofendam com isso. Não leve para o lado pessoal. Não ache que eu estou querendo ser a super crente. Não. Super é o nosso Deus. É a sua palavra. Do nosso Deus que garante que Ele mudou a nossa vida. Que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Que toda boa dádiva e que todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudanças. Vem dEle. É dEle. Em tempo de instabilidade, em um mundo onde nada parece certo, confiar em Deus é estar firmemente ancorado, não importando o que você veja, não importando o que aconteça, é você estar firmemente ancorado em Deus, aquele que não muda jamais. Aleluia. Obrigada, Senhor. Hebreus 13, versículo 18, diz que Ele é o mesmo, irmãos. Se Ele é o mesmo, irmãos, e Ele diz que nós viveremos uma vida abundante nessa terra, se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13, 8. Se Ele não, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que você olha ao seu redor, irmãos, e você não tem visto mudanças. Entende uma coisa, que o Deus, o nosso Deus que não muda, Ele está pronto e Ele está disposto para nos tornar a cada dia, a cada momento nas nossas vidas, filhos verdadeiramente realizados. Aquilo que aconteceu nas nossas vidas no que diz respeito ao novo nascimento, irmãos, foi algo poderoso, que aconteceu de dentro para fora. O reino se manifesta, irmãos, quando nós falamos. Quando você fala, coisas acontecem. Irmãos, isso não é utopia. A nossa palavra, ela é poderosa. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus está em nós e nós estamos crescendo dia após dia. Então, aquilo que você diz é muito poderoso. Aquilo que você diz verdadeiramente tem valor, tem importância e acontece. Aí, de repente, talvez você esteja se perguntando, mas por que algumas coisas eu não vejo acontecendo na minha vida? A resposta é, primeiro, Deus não muda. Segundo,
a culpa não é dele. Marcos capítulo 10, versículo 27, eu gostaria que colocasse aqui. Marcos 10, 27. Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível. Para o homem. Para o homem. Todavia, não para Deus. Porque para Deus, irmãos, todas as coisas são possíveis. Sabe, irmãos, quando você estiver desenhando um projeto que você tem no coração. Quem aqui tem projetos no coração que você desenha, que você escreve, que você fala, que você planeja? E em alguns momentos pode acontecer que você ouça uma influência que não vem de Deus, dizendo que você não merece. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que não vai dar certo. Dizendo que sim, na vida de determinada pessoa, aquela pessoa tem uma desenvoltura melhor, aquela pessoa tem condição, aquela pessoa é de uma família mais estruturada, aquela pessoa tem recurso suficiente para que seja possível na vida daquela pessoa. Sabe, irmão, se você tem sonhado, desejado, se você tem ideias extraordinárias, se você tem tido planejamento sobre coisas na sua vida, se você tem olhado para coisas na sua casa, aonde você não está satisfeito, abre a sua boca. Fala. E diz exatamente como você quer. Agora seja claro, seja objetivo, porque Deus não trabalha aonde existem dúvidas. Deus trabalha onde existe certeza, onde existe planejamento, onde existe segurança. Deus faz as coisas acontecer. Mas aonde existe instabilidade, aonde existe incredulidade, irmãos, você está dando prioridade às influências que você está ouvindo. Mas como filhos de Deus, irmãos, a nossa vida mudou. A nossa sorte mudou. Há um poder glorioso. Ele é grande, irmãos. Ele é além daquilo que nós possamos imaginar. E ele funciona. Ele não funciona só na minha vida. Ele não funciona só na vida de algumas pessoas. O poder de Deus funciona. É real, irmãos. Para fazer porque tudo aquilo que você tem colocado como projeto diante do Senhor aconteça, só que em um nível muito mais alto, em um nível maior. Você pode dizer: eu sou abençoado, porque Deus não muda. Ele não muda. Não muda. Então, irmão, se existem dúvidas, se existe inconstância, se existe instabilidade, isso tem uma explicação. E eu vou te dizer o que explica essas dúvidas, instabilidades, incertezas. Porque, olha, Deus, de acordo com o que nós vimos hoje, sobre o seu caráter, sobre a sua santidade, a sua firmeza, a sua imutabilidade, sobre a sua santidade, sobre o seu amor em relação às nossas vidas. Tudo aquilo que Deus é, sobre o seu caráter, Ele não muda jamais, irmãos. Então, Deus não mudando, irmãos, tudo que Ele disse para nós também não vai ser diferente. Vai acontecer. A questão é que você muitas vezes está agindo com atitudes inconsequentes. Irmãos, cristãos. E por que isso acontece? Eu quero te dizer uma coisa, que isso é muito claro, irmãos. A falta de conhecimento
pode tornar as nossas vidas uma vida água e sal, meia boca, rasa, sem graça. Agora ficou. Eita, irmão, vou já para casa. Mas isso é um fato. Quem aqui terminou apenas o 2º grau e vai dar aula numa faculdade de nível superior? Qual é a faculdade de nível superior que vai te chamar? Por quê? Porque você não está qualificado. Aleluia! Sabe, irmãos? De vez em quando eu fico assistindo algumas coisas com meu marido. E de vez em quando a gente se depara com alguém que é muito bom. Muito bom. Muito bom naquilo que ele faz. E ele é admirado. Ele viaja o mundo inteiro. Porque ele é muito bom. Você tem desejado ser muito bom em algo? Muito bom mesmo. Muito bom. Ao ponto de toda a cidade ter conhecimento da sua desenvoltura, da sua inteligência, da sua garra, da sua determinação. Ou não, você quer sempre estar ali na meia boca. O jeito que eu faço tá bom. Ou você tem desejado sobre algo muito específico ser muito bom? Se você sonha com isso, irmãos, o Deus que não muda, Ele pode te qualificar. O que? Ele vai te ajudar. Ele vai te dar dinheiro para você fazer o curso que você precisa. Ele vai colocar pessoas certas na sua vida. Ele vai abrir portas aonde você não jamais imaginou. Vai surgir. Vai surgir. Mas você precisa conhecer a integridade daquele que não disse, eu vou fazer. Mas a integridade do Deus lindo e poderoso que diz, eu já fiz. Já é real. A mulher dos seus sonhos, ela já é real. Ah, meninas estão tudo dizendo, e o meu, e para mim não tem não? Tem. É uma realidade. Pare de buscar no mundo o que existe em Deus. Porque Deus não muda, irmãos. Ah, irmão, eu estou ficando velha. Velho que está ficando é o nosso passado, meu filho. Sossega o facho. E confia no Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força. O salmista Davi, ele disse, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não fomos chamados para Deus, irmãos, para vivermos comendo migalhas. Mas há uma mesa farta. Há uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Há uma mesa farta, abundante. Mas você quer ser muito bom em algo, certo? Você quer ter uma desenvoltura boa. Você quer ser um ótimo profissional, um bom pregador, um bom músico, um bom instrumentista, um bom professor, uma ótima professora. Ok, mas quando a palavra toca no seu coração, você fica estagnado. É comigo. É comigo, será que Deus está falando? Reage. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele ferve. Ele é poderoso, irmãos. Sabe, irmãos, você não conseguiria estar aqui se não fosse Ele. Bote seu dente para fora. E dance. E celebre aquele que te colocou onde você
você está. Porque se não fosse Ele, você não teria mudado sua vida. Você não seria a mulher que você é hoje. Você não teria os filhos que você tem hoje, se não fosse Ele. Eu não estou com raiva de ninguém. Mas o Espírito de Deus está me movendo nesse lugar para dizer a você, irmãos, olhe, pare com isso. Está ali resfriado. Ai, meu resfriado. Meu não, irmãos. Meu não. Pelo amor de Deus. Meu não. Pare de viver dizendo que é seu. Aquilo que Deus já disse que deixou de ser nosso desde o dia em que nascemos de novo. Aleluia! Sabe, irmãos, o que Deus fez, o que Deus me ensinou, se chama dignidade. Ele disse, olha, aprenda a viver a dignidade que eu tenho para a sua vida. Dignidade. Dignidade, irmãos. Aquele que não muda, irmãos, nos tornou pessoas dignas. Dignas de vivermos o melhor dessa terra. O Senhor diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Deseje ser o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Porque Ele quer nos tornar maiores ainda, dia após dia. Ele nos colocou em lugares altos, irmãos, para vivermos uma vida abençoada. Quantas pessoas têm saído da sua casa e não tem mudado o seu discurso, não tem mudado as suas orações, não tem mudado a forma de como vê as coisas, tem olhado para a sua vida e tem visto tudo muito limitado? Irmãos, Deus não muda. Deus não muda. Se você anda numa bicicleta, irmãos, se veja andando num carro. Aí você diz, isso não é demais não. Irmãos, Deus não muda. Como você deseja estar daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 2 anos? O que você deseja? O que você se vê fazendo? Morando aonde? Fazendo o quê? Você está se vendo? Amém? Pois bem. Aleluia. O Deus que não muda, irmãos. O nosso Deus, Ele está dizendo nessa noite, presta atenção. As Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, sem conhecimento, nós não viveremos de fato o que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não vamos saber como agir. Mas se conhecermos, você vai se surpreender. Com o que o Senhor vai fazer na sua vida. Você pode dizer, Deus não muda. A respeito de nada. Senhor, eu oro pelos teus filhos. Obrigada, Pai. Obrigado por águas se movendo no coração dos teus filhos nessa noite. Aquilo que até hoje estava estacionado, parado. Vem, Senhor. Em nome de Jesus.
de Jesus, Pai. Aqueles que chegaram nessa noite, pensando sobre sua vida, sobre as coisas que não têm acontecido, que eles saiam daqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, convicto de que o Senhor falou, o Senhor cumpre, porque isso faz parte dos teus atributos, do teu caráter, que é firme e imutável. Em nome de Jesus, Pai, obrigada pelos teus filhos usufruindo e vivendo uma vida contente, alegre e satisfeita, com realizações inexplicáveis, com sonhos que eles têm sonhado há muito tempo, acontecendo, Pai, porque essa é a tua vontade para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.